Sejam bem-vindos a mais um episódio do ePeopleCast e dessa vez nós temos um novo convidado que vocês vão se impressionar com a história. Eu, particularmente, já conheço um pouco da jornada dele e esse movimento aqui, o ePeopleCast, é para você que é colaborador ou também que não é colaborador, que quer acompanhar tudo que rola dentro dos bastidores do nosso Grupo Inco, que são as nossas empresas, que tem aí um poder muito grande de impactar a vida de pessoas e agora, mais do que nunca, nós queremos mostrar isso para o mundo. Então, através do ePeopleCast, vocês vão ter acesso a tudo que rola aqui dentro do nosso grupo de negócio e conhecer a história de cada colaborador, qual foi o desafio que essa pessoa enfrentou até chegar nessa jornada de hoje. E com vocês, Adriano Marques. Salva de palmas para o Adriano. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês, Erickson. Obrigado pelo convite e espero estar à altura do ePeopleCast. É isso aí. Vamos lá. Primeira pergunta aqui que eu queria já direcionar para você, Adriano. A gente precisa te conhecer. Quem é o Adriano Marques? Certo, perfeito. Então, o Adriano é um cara simples. Eu fui nascido e criado em Uberlândia. Fui criado pela minha avó, pelos meus avós, né? E desde o princípio da minha vida, mesmo sendo criado pela minha avó, que tem essa tese, menino criado por vó, né? Eu sempre fui direcionado pela minha avó para não pensar que eu poderia ser um qualquer. Eu sempre tive o objetivo de ser alguém na vida, de buscar conquistar coisas e não coisas materiais, mas ser um homem de fato. Então, o objetivo de vida traçado para mim desde o princípio era que eu tinha que nascer, crescer e me tornar de fato um homem. Como se diz, vestir as calças da minha casa. E esse basicamente sou eu hoje. Que legal. O Adriano Marques, a gente até brinca aqui dentro da Inove Consult que ele é o nosso soldado universal. Por que eu falo do soldado universal? Porque esse cara aqui já enfrentou inúmeros desafios e esse bate-papo aqui a gente vai conhecer alguns desses desafios, porque não existe batalha vencida, guerra vencida, se você não tiver as suas marcas, né? E o Adriano, ele passou, né, por um processo bem interessante desde novo, né? Você teve aí alguns desafios. Queria que você contasse um pouquinho desses desafios lá atrás, né, quando você teve algumas situações quando era criança, para a gente entender essa jornada do Adriano até aqui. Perfeito. Então, eu comecei já, como você disse, com 2 anos de idade, com um grande desafio que foi lutando pela minha própria vida. Eu, com 2 anos de idade, eu tive um problema eu tive um câncer no rim e foi descoberto, graças a Deus, a tempo. A gente passou por um tratamento ali, fiz quimioterapia, radioterapia e nesse processo, graças a Deus, eu obtive a cura, que é algo que a gente tem que agradecer muito a Deus mesmo, porque a gente sabe o quanto essa doença é devastadora. Mas isso traz para mim também uma visão de que o mundo foi criado para mim, para não só para eu chegar aqui e passar por ele, mas sim para me tornar um vencedor. E é o que, na minha visão, eu sou hoje. Eu sempre busco passar por cima das minhas batalhas, não enxergando elas como dores ou como dificuldades, e sim como, cara, isso aqui é uma ponte para eu me tornar uma pessoa melhor. Eu acho que foi a partir daí que eu aprendi isso. E me conta um pouco sobre essa parte, né? Que você falou que a sua avó, qual que é o nome dela? Didegi, diferente. Didegi, vamos lá. Como que a Didegi, que é a sua avó, foi crucial nesse ponto que você falou que, poxa, ela sempre colocou na mente do Adriano que você merecia ser uma pessoa melhor, que você poderia se tornar uma pessoa melhor, mesmo talvez não sendo criado pelos seus pais diretamente, né? E tem todos os desafios dessa questão. Mas como você acha que isso mudou a sua vida, essa visão da sua avó? Cara, minha avó sempre foi uma pessoa muito simples. Só que ela sempre foi uma pessoa que acordava 6 horas da manhã, independente se tivesse com dor, se tivesse qualquer dificuldade, e dava a cara a tapa, corria atrás da vida dela ali. A minha avó, desde quando eu me entendo por gente, ela trabalhou com vendas. Vendia Natura, vendia Avon, vendia todas as marcas que você puder imaginar. E com isso, ela conquistou o que ela tem. Ela chegou no auge da vida dela. Ela conseguiu me criar, criou os filhos, ela conseguiu dar uma vida digna para todo mundo. E desde o princípio, ela foi um exemplo para mim de uma pessoa que corre atrás do que quer, batalhadora demais. Então, isso para mim foi, cara, o auge de tudo.
ver uma pessoa que, apesar de ter muitas limitações, estava buscando e estava conquistando e entregando o melhor para a sua família. Então, na minha visão, a minha avó me mostrou isso com um exemplo. O exemplo de liderança, o exemplo de vida dela foi o que me fez, cara, eu tenho que ser tão bom quanto ela. É isso. Que legal. Se a gente for avaliar, né, muitas pessoas elas usam pretextos até mesmo menores do que as situações que você passou aqui para se vitimizar. Pessoas que falam, pô, cara, eu tive uma história muito triste, por isso que eu sou assim. Eu não dei certo na vida porque eu não fui criado pelos meus pais diretamente. Eu tive um problema de saúde, por isso eu sou um cara que talvez, né, não faço tal atividade física, ou por isso que eu dependo de, sei lá, de pessoas me ajudem, né, para poder dar certo na vida. Como é que foi isso para o Adriano? Né? Você falou que não foi criado pelos pais e que isso tem um impacto, a gente sabe, né, que não é a mesma coisa, mas lógico que a sua avó, a Didegi, fez, né, ali o melhor dela. E de repente você tem, com 2 anos, uma situação de câncer, né, que foi algo agravante. Como o seu mindset ele foi trabalhado para você se tornar o Adriano que você é hoje, esse Adriano resiliente que você é? Então, como eu te falei, Eric, assim, a minha avó ela sempre foi uma pessoa que não deixava eu parar para pensar que porque está difícil eu tenho que retroceder. Porque está difícil eu tenho que segurar na vida e me lamentar. Ela era uma pessoa que estava difícil, tá, mas e aí, o que você vai fazer? Como que você vai lidar com isso? Então, a partir daí, eu não tinha opção. Eu entendi isso. Desde quando eu me entendi por gente, peraí, você está passando por dificuldade, estou, mas o que você vai fazer diante disso? Então, muda, corre atrás, passa por cima e vai. Então, desde o princípio, eu não tive escolha. Eu tinha que entender que era difícil, mas era possível passar por cima. Até porque eu estou aqui até hoje. Então, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir, né? E foi isso que ela trouxe para mim. A visão não é fácil para ninguém. A vida não é para ser fácil. É para que você supere e se torne melhor. Eu ouvi já de você mesmo, falando que quanto mais a gente ganha, quanto mais a gente tem, mais responsabilidade. E não fica mais fácil. E é o que eu percebo hoje. Hoje, estou na liderança da empresa, eu entendo que é um processo muito mais difícil do que quando eu era consultor. Por quê? Porque eu tenho que ser muito melhor do que antes. Eu tenho que me entregar muito mais. Eu tenho que me desenvolver dia após dia muito mais do que antes. Então, isso foi o que eu aprendi desde o princípio. Era o que ela impunha na minha vida. Cara, peraí, tá difícil? Eu tinha 13 anos, achando que a vida estava difícil, né? Porque a gente passa por alguns percalços ali da adolescência e tal. E ela chegava e falava, peraí, tá difícil? Então vai trabalhar agora. Vai dar seus pulos, você vai entender o que é difícil. Você vai começar a entender o que é o processo da vida. E foi assim que eu aprendi desde o princípio. Então até hoje eu levo isso para minha vida. Se eu passo por uma dificuldade, eu vou parar, olhar para ela e falar, peraí, eu tenho que passar por ela de alguma forma ou ela vai passar por mim. E é isso que eu busco fazer. A questão da dificuldade, né, da dor, muitas pessoas, né, até mesmo pessoas próximas, elas têm o hábito de quê? De fugir de momentos difíceis, de dores, né, de processos que vão, talvez, ali gerar aquele desconforto. E é normal, porque o corpo humano, né, a mente humana, ela quer ficar em repouso, ela quer ficar estável. Se você ativamente não fizer esse movimento, automaticamente você vai ficar naquela zona de conforto. Então, eu sempre falo que você tem 2 formas de desenvolvimento. Primeiro você estar próximo a pessoas e a pessoa ali te desenvolvendo, te cobrando e sendo uma pessoa que está te colocando em movimento. E a outra seria a principal, que é a questão de você se colocar no desconforto. Você se colocar em movimentos, em momentos que vão te colocar numa situação de risco e de falar, cara, agora ferrou, agora fudeu, eu vou ter que fazer acontecer. Isso nos desenvolve muito, né? Então eu creio que o papel da sua avó, a Didegi, na sua vida, ela foi muito importante. Porque normalmente a avó, o que ela faz? Ela passa a mão na cabeça. Por quê? Porque, pô, meu neto e tal. E eu, depois, quando você contou a história, nos bastidores para mim, eu falei, cara, ela sempre teve aquela intuição de cobrar como se fosse mãe. Não é porque ela é vó que ela ficou ali, talvez, né, tirando o pé, não cobrando ou não extraindo o seu melhor. Pelo contrário, ela foi lá e exigiu ao máximo de você.
Vamos lá, você falou aqui que está na gestão, né? Deu um spoiler, né, antes de contar para o pessoal que você está na supervisão de vendas. Mas antes de contar um pouquinho sobre a sua jornada de hoje, eu queria entender como é que foi o fato de você conhecer a Inove. Como isso aconteceu? Sim, perfeito. Então, eu trabalhava há 9 anos em uma empresa de pesquisa de mercado. E nesse processo, eu sempre fui uma pessoa que eu me sentia mal por estar acomodado em alguma coisa. Cara, eu precisava evoluir, eu precisava me tornar uma pessoa melhor. E a minha maior dificuldade é fazer o que eu estou fazendo aqui, que é falando em público, é falando para pessoas. E nesse processo, o que eu fiz? Falei, cara, eu preciso achar alguma coisa que vai me desafiar. E eu comecei a trabalhar com fotografia após o horário. A fotografia ela foi boa para mim por quê? Porque o fotógrafo, em alguns momentos, ele é o foco da festa. Então, eu, sendo uma pessoa tímida, eu tinha que chamar toda a atenção para mim. E aquilo ali me desafiou demais. Eu tinha que chegar na frente de 50, 100 pessoas e chamar a atenção, e falar e direcionar. Então, nesse ponto, me ajudou muito. O que aconteceu? Nesse processo da fotografia, eu conheci uma pessoa que trabalhava na Inove já há um tempo. Vi que essa pessoa, que já tinha sido um supervisor meu de anos atrás em outra empresa, tinha evoluído muito. Ela melhorou muito a vida dela, tanto financeira quanto psicológica. Então, a partir desse momento, eu entendi, cara, eu quero isso para mim. Eu quero trabalhar em um lugar que, de fato, vai me desafiar e vai me tornar uma pessoa melhor também. Pedi para essa pessoa me indicar e, graças ao bom Deus, ela me indicou e eu estou aqui até hoje. Então, você não tinha experiência alguma com vendas e, de repente, cara, eu vou assumir esse desafio, né? É bacana a gente falar disso, pessoal, porque a maioria das empresas elas procuram por profissionais prontos na área de vendas. E aqui na Inove, no nosso grupo de negócio, qual que é o nosso papel? Desenvolver pessoas. Então, nós temos uma expertise muito grande de trabalhar pessoas que não vieram da área de vendas, que não tiveram contato com essa questão de você conhecer um produto ou serviço, de você abordar cliente, de você realizar a venda. E essa competência ela é muito forte no nosso grupo de negócio, né? Então, se você trabalha com vendas e está assistindo agora esse podcast e fala, pô, nunca trabalhei com vendas, mas gostei, conectei com a história do Adriano, saiba que nessa empresa aqui você vai ter a oportunidade sempre de ser desenvolvido. Lógico que nós fazemos um processo seletivo e entendemos a sua jornada, o ponto que você está, mas nós somos experts em fazer esse desenvolvimento, né, e tornar essas pessoas que antes não eram vendedores em profissionais de alta qualidade, né? Então, Adriano, fala para mim qual foi o desafio. Porque se você antes lidava com a pesquisa de... Você falou que trabalhava numa empresa que fazia pesquisas, né, e tal. Exato. Talvez um trabalho totalmente analítico. E, de repente, fotografia. Trabalha com pessoas, mas, cara, você está ali no seu mundinho, você tira a foto, faz o vídeo e depois desaparece de cena. Como é que foi trabalhar com vendas na Inove Consult? Erickson, assim como você mencionou, foi um desafio tremendo, porque eu não tinha esse contato, eu não buscava esse contato direto com pessoas dessa forma. Então, hoje, na Inove Consult, a gente tem que lidar com pessoas e pessoas que têm um bom conhecimento, pessoas que têm um calibre muito alto de vendas, de processo mesmo do mercado. Eu tive que me desafiar de uma forma surreal e acho que o primeiro passo foi o que a gente comentou lá do começo, lá, que a minha avó me direcionava. Cara, lembrei disso, falei, peraí, se é algo que vai mudar a minha vida de fato, e não mudar financeiramente, mas mudar o Adriano como pessoa, eu precisava entrar nesse desafio, eu precisava disso para a minha vida. Porque, como eu te falei, eu estava me sentindo um cara já parado na vida. Eu tinha comentado com a minha esposa há 2 meses atrás, antes de começar a ter a oportunidade na Inove Consult, antes do processo, que se eu não mudasse a minha vida no próximo ano, eu teria que fazer algo diferente para me tornar uma pessoa melhor. Eu ia buscar fazer um novo curso, uma nova faculdade, algo do tipo, para me desenvolver. E a Inove surgiu, parece que foi algo que Deus falou, vai lá, você quer um desafio? Toma. Me entregou o maior desafio da minha vida. A Inove Consult foi o maior desafio da minha vida porque ela me fez me tornar uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Hoje eu sou obrigado, porque eu quero, a falar com pessoas diretamente, a lidar com mesas de escritório de 30 pessoas, 15 pessoas.
e eu não tenho outra saída. Eu entrei naquela sala ali, eu tenho que falar sobre o produto da melhor forma possível, porque é assim que eu ganho a minha vida hoje. Então, a Inove Consult, trazendo a metodologia de vendas da forma como foi, me desenvolvendo da forma como foi, fez a minha vida virar do avesso. Me tornou uma pessoa 1000 vezes melhor do que eu era. Eu lembro, quando você iniciou a sua atividade de vendas aqui como consultor, pessoal, o Adriano era aquele cara que colocava o óculos, fechava no computador ali e ele ficava imerso num processo de agendamento, que é um processo que a gente faz de planejamento de ação de vendas, onde o consultor ele vai ficar ali ligando das 8 às 18 para conquistar uma agenda para a próxima semana. Sim. E ele era o cara que ficava fechadão ali, não conversava com ninguém, foco total. E isso é, né, de fato, uma qualidade. É muito bom porque isso te fez se tornar um bom vendedor, porque você tinha resultado exatamente por conta desse foco. Mas também, quando a gente fala, né, relacionado aí a relacionamento com pessoas, eu vejo que você teve alguns desafios sobre isso, né? Me conta um pouquinho como que foi esse desafio, né, de sair desse Adriano hiperfoco para o Adriano que precisa se relacionar com pessoas, gerar movimento, e como isso aconteceu nessas ações de vendas, né? Porque você teve um parceiro aí que era totalmente o oposto do Adriano. Me conta um pouquinho sobre isso. Então, como você falou, essa questão do foco. Qual que foi a questão do foco para mim dentro da Inove Consult? Entendendo que eu era uma pessoa limitada, eu não tinha conhecimento de vendas, na minha cabeça eu pensei o quê? Se eu não tenho o conhecimento que a maioria das pessoas tem aqui, eu tenho que me dedicar 10 vezes mais do que a maioria das pessoas que estão aqui. Então, eu vinha para a empresa e 100% focado no que eu precisava fazer, porque eu sabia que isso era a minha escolha. A Inove Consult foi o que eu escolhi para a minha vida. Então, o meu foco foi para entregar de fato o que eu busquei. E quando você fala dessa pessoa que foi o Josafá, que estava do meu lado ali, totalmente o oposto de mim. O Josafá era um cara bem mais espontâneo, tem uma facilidade enorme para falar com pessoas, tem um carisma muito grande. E entre nós dois ali, eu era um cara mais focado, mais centrado e quieto, e ele mais para frente, mais despojado. Isso foi bom, essa parceria, porque entendendo que eu tinha uma limitação que era algo muito fácil para ele, eu comecei a me espelhar nele. Eu comecei a entender que, peraí, esse cara aqui, ele tem algo que eu preciso ter. Eu comecei a olhar para ele de uma forma diferente, que seria, às vezes, uma pessoa que eu não teria nenhuma proximidade fora, antes da Inove Consult, hoje me tornou um grande amigo, porque a gente entendeu que eu precisava ter um pouco do carisma dele e ele precisava ter um pouco da minha tranquilidade, de chegar de uma forma mais calma em alguns lugares. O Josafá foi, obviamente, junto com outras pessoas da Inove Consult, foi um ponto crucial para eu me desenvolver e me tornar o vendedor que eu me tornei. E se a gente falar sobre essa questão de transformação, vamos lá. Você, Adriano, tinha um perfil e você tinha um par que era consultor de vendas também, que era totalmente oposto. E quando você está num ambiente onde você tem pessoas que você pode se inspirar, que você pode olhar e falar, cara, peraí, o que essa pessoa tem que eu posso trazer para quem eu sou? Enfim, trabalhar alguma habilidade e ter dessas referências é muito importante, inclusive na liderança. De você olhar e falar, cara, existe um caminho que eu posso trilhar e que eu posso chegar até aqui. Quando eu fui o primeiro consultor de vendas da Inove Consult, lá em 2010, eu não tinha para quem olhar. Porque ninguém tinha percorrido o caminho que eu estava percorrendo como vendedor. Então, se torna infinitamente difícil o fato de você ter referências. Mas, lógico, isso não é um impedimento para você dar certo. Tanto é que nós chegamos até aqui, temos uma equipe aí de muitos vendedores, justamente porque uma pessoa lá, ou 3 pessoas, né, que antes nós tínhamos os diretores que também estavam ali, né, junto fazendo o trabalho, né, e arregaçando as mangas para fazer acontecer, nós tínhamos, cara, a vontade. Beleza, eu não tenho referência, mas eu tenho a vontade, eu vou fazer isso aqui dar certo. Né? E nem sempre a gente vai ter essas referências, mas o ambiente ele é importante para mudar o nosso jogo. Né? E eu creio que isso, de fato, foi algo marcante para você. E durante essa jornada, qual foi o maior preço que você considera ter pago para se tornar o Adriano que você é hoje? Cara, eu acho que não existe um preço a ser pago. Eu acho que tudo toda mudança, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que abrir mão de outras coisas que, na maioria das vezes, é algo que estava
nos travando, era um peso na nossa vida. Eu acho que o preço a ser pago, para mim, foi abrir mão de pessoas. Porque, na minha visão, existem pessoas que elas estão ao seu lado e elas vão com você, elas estão dispostas a se desenvolver, dispostas a crescer junto a você. E existem pessoas que estão ao seu lado, apesar de... Elas olham para você e falam, cara, esse cara que está do meu lado aqui, mas se ele começar a se destacar um pouquinho aqui, vai ficar ruim para mim. Então, isso, na minha visão, antes eu não tinha essa visão. Eu falava, cara, esse cara que é meu amigo desde quando eu me entendo por gente, ele vai comigo, independente se ele está me arrastando para baixo ou não. Então, a partir daqui, e graças a vocês também, como você falou, a gente tem uma visão hoje muito mais simples, porque vocês já foram lá e já desmataram grande parte. Então, hoje eu consigo me direcionar através de alguém. Eu tenho um espelho a seguir. Então, o preço que eu paguei foi entender que eu tinha que deixar algumas coisas para trás. Eu tinha que seguir. A partir daqui, eu precisava seguir pessoas que, de fato, estariam ao meu lado para me desenvolver, para me ver tornar uma pessoa melhor. Acho que foi isso a maior dificuldade para eu entender que eu precisava crescer. Esse ponto de entender, Adriano, que é preciso deixar as pessoas, né, no momento delas para você seguir em frente, eu vejo que é o ponto mais chave do desenvolvimento. Porque a partir do momento que você começa a se desenvolver, você começa a melhorar seu mindset, pô, tem conteúdo que antes eu via, hoje eu não vejo mais. Tem ambientes que antes eu tranquilamente gastava 2, 3 horas, hoje eu não consigo ficar 5 minutos. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de soltar. Sim. Pessoas, lugares, né, conversas, mesas. E isso acaba atrapalhando o seu futuro. Porque é como na corrida. Pensa comigo. Na corrida você tem o pace, que é o tempo médio percorrido por minuto. E aí você está lá, cara, fazendo 4 minutos por quilômetro e de repente o seu amigo querido lá da infância está fazendo a 8 minutos. O que vai acontecer? Ou esse cara monta numa moto e sai correndo atrás de você, ou você vai ter que parar para arrastar talvez um peso morto que está te atrapalhando. E é muito importante a gente entender que a gente precisa soltar as pessoas, soltar quem não quer caminhar junto. Porque, cara, no final das contas, tanto decisões positivas ou negativas, é você que vai viver elas. Você que vai responder, né, por essas decisões. Então, eu acho legal você trazer isso aqui, porque às vezes a gente tem medo. Pô, cara, tem medo de soltar aquela pessoa, aquele amigo íntimo, né, aquele familiar, e talvez é exatamente essa pessoa, essa situação, essa mesa que você está sentando que está atrapalhando o seu desenvolvimento, né? Você falou para a gente que hoje está como gestor, você é supervisor de vendas da Inove Consult, né? O que te fez brilhar os olhos para se tornar um gestor? Então, como eu te falei, a questão de ter alguém para quem olhar, um espelho, um direcionamento, foi o que me falou, cara, peraí, isso é legal. Existem pessoas que fizeram algo ao meu lado ou por mim, sem que elas precisassem fazer, e elas me tornaram uma pessoa melhor. Isso foi algo que me chamou muita atenção. Eu quero isso. Eu quero ser uma referência para alguém. Eu quero passar para uma pessoa o olhar de, cara, que bacana a vida dessa pessoa, que bacana poder desenvolver alguém, que bacana ver uma pessoa que você está ali desde o princípio, instruindo, direcionando, e ver essa pessoa brilhando. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção. Um exemplo, tive um líder que é o Ferley. O Ferley, ele me direcionou de uma forma muito estratégica, muito bacana, e foi a pessoa que me brilhou os olhos. Falou, peraí, esse cara aqui é alguém que vale a pena seguir. É alguém que vale a pena me tornar próximo. É alguém que vale a pena eu me espelhar. Então, a partir dali, eu entendi que era algo que eu poderia fazer e que me chamava atenção. Hoje eu tenho você, eu tenho o Vinícius, que são pessoas que desafiam dia após dia a me tornar uma pessoa muito melhor ainda. Como eu te falei, eu iniciei olhando o Ferley, que era o cara que estava próximo a mim, me direcionando, me instruindo. A partir de agora eu tenho você como meu líder direto, tenho o Vinícius que está mais próximo da gente também. Então a gente consegue olhar de uma forma mais estratégica e entender tudo que vocês fizeram há anos atrás e o quanto de pessoas, o quanto de vidas vocês melhoraram com a sua atitude no passado. Isso me fez pensar em me tornar um líder.
e me tornar uma referência para algumas pessoas e mudar a vida de algumas pessoas também. Me conta um pouquinho sobre a equipe. Aqui a gente tem o hábito, né, de criar comunidades. As equipes elas têm nomes. Me fala um pouquinho da sua bandeira. Quem é a equipe aí do Adriano e por que você intitulou aí esse nome, né, da equipe? Cara, a minha equipe é Gladiadores, começando pelo nome da equipe. A gente segue uma linhagem que é os Implacáveis, que era uma equipe de guerreiros, e pelo mesmo processo dos Implacáveis, que é a questão de ser um guerreiro, essa visão de guerreiros para a venda, ela é necessária. Eu preciso de pessoas que estão dispostas a ser guerreiros, que estão dispostas a receber não todos os dias, que estão dispostas a passar por dificuldades para atingir o melhor da sua vida. Até porque a gente sabe que vender não é fácil. Não quer dizer que é impossível. Eu preciso me tornar alguém, eu preciso buscar ser melhor. Como você disse, a Inove Consult ela desenvolve pessoas. A gente não pega pessoas prontas. Então, a minha equipe começou a partir daí. O gladiador, ele representa uma pessoa que está ali, por mais que ele está sozinho na batalha às vezes ali, mas ele está o tempo todo buscando ser melhor. E uma equipe de gladiadores quer dizer que eu tenho várias pessoas que estão dispostas a se desenvolver, se desafiar e a vencer. Eu acho que a vida a gente tem que focar nisso, em ser melhor. Não vencer porque eu preciso ter muita grana ou porque eu preciso levar... Não, é porque eu preciso ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, o Gladiadores foi por isso. Hoje eu tenho uma equipe excelente, a gente está em busca de, cada dia, ser uma equipe melhor, mais unida, mais fechada, e é basicamente isso. Como vendedor, nós temos inúmeros desafios, né? Pô, cara, eu tenho que fazer a venda para o cliente, eu tenho que trabalhar conhecimento, enfim. Você tem que se tornar também uma outra pessoa. Só que o que as pessoas não entendem? Que como líder, você não deixa de ser vendedor. Não. Você muda o formato da venda, porque a partir do momento que você se torna gestor, você vai começar a vender sonhos. Porque as pessoas elas vão espelhar em você, você agora é o exemplo delas, você tem que, de fato, ser aquele cara que faz tudo aquilo que você fala. E me fala um pouquinho quais são esses desafios, porque na gestão nem tudo são flores, né, Adriano? Não. Como é ser um gestor? E quais são esses desafios? O que você tem passado? Né? E me conta um pouquinho, há quanto tempo você já está na liderança da Inove? Tem 1 ano e meio que eu estou na liderança da Inove, mais ou menos. O maior desafio em ser líder é o que você falou. O ser humano ele tende a errar. E a postura de um líder é que você não erre. Você não pode errar. Eu não posso errar porque eu estou comprometendo a vida de outras pessoas. Então, eu tenho que me tornar uma referência e eu tenho que me manter uma referência. Eu tenho que buscar evoluir todos os dias, cada vez mais. Se eu vejo um liderado se desenvolvendo, óbvio, o meu intuito é que os meus liderados sejam melhores vendedores do que eu já fui. Porque se eu tenho melhores vendedores do que eu já fui ou do que eu sou, eu tenho uma equipe pronta, preparada. Porém, para eu chegar até esse nível, a esse patamar, eu tenho que me tornar um líder melhor do que eu sou hoje. Então, o maior desafio da liderança para mim é isso. Eu ser uma referência, eu me manter uma referência e eu ir desenvolvendo todos os dias, cada vez mais, para manter essa equipe ali, olhando para mim, enxergando um líder referência em todo o processo. Então, isso, para mim, é um desafio gigantesco. Quando a gente fala de liderança, pessoal, além de ser exemplo, e muito bem falado por você, Adriano, a gente tem que se transformar e é tudo isso. Só que sempre vai ter os altos e baixos, né? Você vai trazer pessoas vão permanecer e vão dar certo, e pessoas vão entrar no seu negócio, vão entrar na sua equipe e não vão dar certo, vão sair por algum motivo. E eu me recordo, na minha primeira experiência de gestão, eu tinha os meus 22 anos, e eu liderava uma equipe de vendas, né, na companhia Claro, né? Nós éramos um agente autorizado e eu tinha basicamente ali 20 vendedores, só que o meu resultado ele era basicamente 60%, 70% de um único consultor. E aí, depois de um tempo, esse cara entregando o resultado, fazendo o resultado da equipe, esse cara saiu. E aí eu lembro até hoje que eu sentei na escada, né, do escritório, botei a mão na cabeça assim e falei, cara, fudeu. Por quê? Bateu o desespero porque ele era o cara que estava fazendo o resultado.
Só que lá atrás, o que eu não entendi? Que como líder, eu não tenho que trabalhar para uma equipe de um consultor. Eu tenho que desenvolver todos os 20 consultores. É um trabalho meu. E aí quando o líder, ou até mesmo o profissional, ele terceiriza a responsabilidade, ele não tem nada para melhorar. Tipo, pô, cara, beleza, o cara saiu, ele recebeu uma proposta melhor. Não, ele não era tão bom assim, você não consegue melhorar. E nesse dia eu falei, cara, primeira coisa, eu não posso depender de uma equipe que tem um vendedor que vende. E segundo, qual é o ponto que eu preciso mudar na minha gestão para que eu consiga fazer que esses outros 19 consultores estejam na mesma pegada e na mesma performance desse um que estava entregando 60% e 70% do resultado. E eu vejo muito que as pessoas elas acham que, pô, eu vou abrir aqui vaga, eu vou contratar 10 pessoas e as 10 pessoas vão dar certo. E você tem vivido algumas situações nesse sentido, né? Eu queria que você contasse para mim como você enxergou, talvez ali, o primeiro pedido de desligamento do consultor, que foi o primeiro ali que não deu certo na sua equipe, e como você ressignificou isso, como você teve essa virada de chave. Então, como você disse, isso foi extremamente difícil a princípio, até você deve se lembrar bem. Eu te procurei na época, cara, o que eu estou fazendo de errado? Qual que é o problema que o líder Adriano, tá deixando a desejar? Onde eu estou deixando a desejar aqui? Porque, como você falou, a gente tem que analisar quais são os meus erros, onde eu posso melhorar, independente do motivo da pessoa ter saído. Se foi porque recebeu uma nova proposta, ou se foi porque não era para ser para ela aqui também. Eu tenho a visão muito assim, Erickson. Eu falo para a minha equipe que a Inove Consult ou trabalhar com vendas não é fácil. E não é para ser fácil. Porque se fosse fácil, qualquer um fazia. Qualquer um fazia. Isso aqui não é para ser um serviço para qualquer um. É para pessoas que querem mudar de vida. Então, quando eu perdi o primeiro consultor, eu tive aquela visão de falhei. Errei e perdi a missão aqui, não sei para onde eu vou. Eu me senti totalmente perdido. Mas graças ao seu direcionamento, a gente começou a entender que eu precisava ressignificar, eu precisava, óbvio, entender onde foram os pontos que eu errei, onde eram os pontos que eu deveria melhorar e seguir. E a partir dali, eu já perdi outras pessoas, porque faz parte do nosso negócio também, faz parte deixar alguns soldados, infelizmente, para trás, porque essas pessoas também têm o caminho delas para seguir e às vezes não é conosco. Então, eu comecei a entender que, se isso faz parte do negócio, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender os motivos, eu preciso aprender com aquilo e focar em quem está ficando aqui e melhorar para quem está aqui. Então, isso foi o que eu fiz, mas, de fato, desde o princípio, não é a melhor parte da gestão. Porque quando você desliga alguém ou quando você perde alguém por algum motivo, a gente envolve muito com as pessoas. Lidar com vendas é lidar diretamente, dia após dia, com uma pessoa ali. Acaba que você gera uma amizade, gera uma parceria, você se envolve com a vida daquela pessoa ali, você conhece a pessoa de perto, conhece a família. Então, quando você perde uma pessoa, quando você tira uma pessoa por algum motivo específico, você acaba que perde um pedacinho da história que você construiu ali, mas a ideia é ressignificar, entender que o processo é esse, a gente tem que seguir e entender dentro de mim o que eu preciso melhorar para quem está aqui comigo. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo agora para frente. Você falou para mim que tem 1 ano e 8. 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses que você está na gestão, já é uma jornada bem interessante. Nós temos um desafio, né, que cada líder aqui tem a perspectiva de contratar, desenvolver e mandar para o mercado 10 consultores. Você está galgando esse desafio. Sim. Mas eu queria entender o seguinte, o que você faz hoje é mérito de uma visão que você teve lá atrás, de falar, cara, eu sou consultor hoje e eu quero estar na gestão. Hoje você está na gestão. Qual é o próximo passo? O que você vislumbra dentro do grupo de negócio da Inove? Sabendo que nós temos toda uma trilha, uma jornada aí de desenvolvimento, que você pode se tornar ali o primeiro vendedor até escalão acima, né? O que você pensa, né, sobre o seu futuro na Inove? Cara, como eu te falei, eu fui criado por uma pessoa que sempre estava buscando melhorar, sempre buscava ser alguém melhor, ser uma referência em algum ponto.
E assim como eu fui instruído e ensinado pela minha avó e hoje eu sou instruído por vocês, eu não sou uma pessoa que quero estar acomodado o tempo todo nesse cargo. É bom você perguntar isso porque é algo que eu já vou deixar como recado para vocês. O Adriano está aqui, eu cheguei para me tornar uma pessoa melhor, um vendedor melhor, eu me destaquei como um vendedor e o meu intuito, primeiramente, é focar onde eu estou. Eu quero me tornar um ótimo líder, uma referência como líder na empresa e, a partir daí, começar a olhar para a sociedade, coordenação. O meu foco é subir e me desenvolver dentro da Inove. Assim como eu tive a oportunidade de me tornar um vendedor, de me tornar a pessoa que eu sou hoje aqui dentro, o meu intuito é levar essa empresa para patamares astronômicos. Então, a minha ideia, de fato, é começar tendo uma história como vendedor e me tornar um sócio operacional da Inove Consult. Isso é importante a gente pensar sempre a longo prazo, Adriano, porque nem toda empresa vai proporcionar para o colaborador um plano de carreira. E aqui no nosso grupo de negócio, na Inove Consult e nas empresas, nós temos um plano de carreira em todos os níveis. Se você é do administrativo, se você era da área de vendas, da área da tecnologia, você tem aí uma expectativa de ser alguém maior do que você é hoje. Tá? Hoje eu sou sócio operacional do grupo da Inove Consult desde 2017. Fui o primeiro vendedor da Inove Consult e o que é legal? Você poder ter referências para poder dizer, cara, um dia eu quero trilhar esse mesmo caminho. E para você se tornar um sócio operacional, você tem que entregar os 10 vendedores, você tem que ter no mínimo 3 anos de gestão e a oportunidade ela está para todo mundo. E a gente sempre fala isso, você tem duas formas de fazer o seu nome, né? Vamos dizer assim. Primeiro, esperar pela oportunidade e segundo, criar essa oportunidade. Eu criei várias oportunidades dentro da Inove, justamente porque eu entendi que, cara, eu tenho um caminho aberto. Não adianta eu falar que, a empresa não tem isso ou não tem aquilo. Mas que bom que ela não tem, porque você pode ser o primeiro a ir lá e fazer acontecer. Não tem um cargo de coordenador de vendas, então eu posso ser o primeiro a ser um coordenador de vendas. Sim. Não tem o cargo X, eu posso ser o primeiro a fazer isso. Então, não é só sobre você esperar por algo que já existe. Você pode ser o cara que vai criar. Então, te parabenizar aí, né, pela visão. Eu vejo que você se tornar um sócio de uma organização e ter essa oportunidade em qualquer nível, isso é surreal, isso é muito legal. Porque além de você melhorar financeiramente, você vai ter que se tornar uma outra pessoa. Não tem como você se tornar sócio operacional de uma empresa, participar nos lucros da empresa, se você tem cabeça de vendedor, você não vai conseguir chegar lá. Então não é sobre o título que você vai alcançar, é a pessoa que você vai se tornar para chegar até esse ponto. E eu espero muito, Adriano, te ver como sócio operacional, porque o nosso trabalho vai ter sido feito sentido. A gente vai olhar e falar, cara, eu consegui pegar um fotógrafo, desenvolver ele como vendedor, trabalhar ele como gestor e hoje esse cara está como sócio operacional e está evoluindo os negócios da empresa. Né? Esse é o nosso propósito. E nós estamos encaminhando para o nosso final, Adriano, e eu vou te deixar aqui 2 desafios importantes. Sim. Você falou tanto da DDG, né? Isso. Perdão, que é a sua avó, que é a pessoa que te criou. Então, eu vou te dar 2 missões. A primeira é fazer um agradecimento para quem quer que seja, enfim, sobre quem o Adriano se tornou. Você vai falar, cara, eu me tornei essa pessoa por conta dessa pessoa. Eu sei que é difícil escolher uma pessoa, mas vai avaliando aí quem será a pessoa. E depois, uma mensagem final de inspiração para as pessoas que estão assistindo. Porque até então, talvez elas não conheciam o Adriano, mas agora elas já conseguem se conectar, saber das histórias do Adriano e daqui a pouco a gente vai aprofundar mais em outros temas, né, para conhecer um pouco mais de você. Perfeito. Então, Erickson, como eu falei tanto dela, não faria sentido eu direcionar um agradecimento para outra pessoa. Eu gostaria de agradecer minha avó, que não está aqui entre nós mais, mas ela deixou um legado na minha vida. Ela foi uma pessoa que me direcionou, que fez eu, de fato, ser quem eu sou, porque se não fosse o passo a passo, o que ela fez comigo há anos atrás, eu não teria buscado me desenvolver e ser uma pessoa melhor. E a mensagem que eu deixo para vocês é isso. Independente da dificuldade, independente do processo, independente de qualquer problema, independente de quem você é hoje, se torne alguém que você queira se tornar. Busque ser alguém melhor. Busque sempre evoluir e se tornar melhor. E a partir do momento que você achar que você já sabe, que você já é onde você tem que buscar muito mais para se tornar melhor ainda. É isso. Muito bem.
Pessoal, esse foi o Adriano Marques. Salva de palmas pro Adriano. Adriano, foi um prazer, cara. Obrigadão, um prazer. Conhecer um pouco mais da sua história. Pessoal, esse foi mais um episódio do ePeoplecast. Então, se você já faz parte do nosso grupo ou deseja se tornar um nosso colaborador, fica ligado que a cada momento aqui nós vamos postar mais histórias, trazer mais referências do nosso grupo para todo mundo. E fica ligado que tem muito mais aí pela frente. Queria agradecer a todos vocês. E é isso. Valeu, obrigado.